Então vamos calcular esse poste aqui só para a gente ter uma referência de esforço. Aqui, que nem eu falei, né? A gente não vai ter a distância certinho, mas vamos estimar, né? Para a gente ter o valor. A gente vai calcular o P5 aqui, tá? Então, um poste de pelo menos 12 metros de altura, né? Vamos começar com 12,6 aqui na referência. Por ser um final de rede, né? Então, tem que ser no mínimo 600. Aqui a gente vai estender, por não poder fazer transição, né? Ontem eu tinha comentado com vocês, não podemos fazer a transição em cima do transformador. Então a gente vai estender um vão de rede nua para frente. Então aqui seria esse vão aqui. Vamos pensar manter o mesmo habitada de cabo, né? Então 3A 1/0. Aqui é cabo 1/0, ó. Rede nua, então rede nua. A 1/0. A BT aqui, ó, é um 3P70. Então, um aqui, condutor de BT, 3P70. Beleza. Esse vão aqui ele tem 27,6 mais 8. Aqui, 27,6 mais 8,5. Mais 6 mais 8,5 vai dar os 36,1. Tá? Beleza. Aí a gente aplicou esse esforço aqui. Agora a gente teria que prever o esforço da derivação, né? Que a gente está prevendo projetar com poste com rede 1370, né? Aqui não vai poder ser a 0,2 do topo, né? Então tem que cuidar isso também quando estiver elaborando o projeto. Deixa eu achar aqui. Ó, eu tenho estruturas básicas, né? Nesse caso aqui não é nenhuma dessas básicas. Estrutura de transição. Também não, também vai ser uma transição, mas não uma transição no mesmo nível, né? As transições no mesmo nível são essas daqui. Vai ser uma estrutura de derivação, tá? Então, a gente teria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Eu, Estrutura de derivação. eu Pode usei falar. a 6.10.10. É, eu acho que vai ser essa aqui mesmo, tá? Isso aí. Porque tu vai ancorar. É, se bem que. Pode ser a 6,10,10, tá? Só que a gente vai montar ela invertida, tá? Se É ligou isso aí, nisso, né? é isso aí que eu queria te perguntar se dá. Daí só tu tem que discriminar que tem que montar ela invertida, é isso? Isso aí. Deixa eu ver aqui. Quem que falou? Eu O não Rodrigo. consigo ver. Não, sou eu, Ô, Rodrigo. Rodrigo. Tá. É bem isso, né? A gente vai projetar esse modelo de estrutura aqui, só que a compacta ela vai ficar para baixo. Não sei se o pessoal se ligou nisso, né? Aqui a gente vai ter a rede de MT chegando lá no topo e a derivação de compacta embaixo, né? É bom já projetar esse tipo de estrutura aqui, porque ela já vai vir a partir daqui do para-raio, né? Deixa eu até olhar aqui. Francesa, suporte L. Sim, ela tem o para-raio Aqui, PR, ó. PR1. Uhum, é isso aí. E aqui, deixa eu só ver. Mão francesa, isolador de ancoragem, suporte L. Já Esse, vem a esse, cruzeta. esse aqui é só a parte de baixo, só a parte da nua e mais os para-raio. Daí tem que projetar uma C31 Com também. fixação de TR, né? É isso aí, né? É, Deixa eu ver aqui, ó. tu tem que projetar a 13, C3, C3 junto. Isso aí. Pelo, Então vamos voltar aqui na estrutura, né? A estrutura em si, a N3, EN3DCE3,
Na verdade, dá pra saber bem o que que tava projetando quando tem. É porque ele indica as flechinhas aqui, ó. Então ele tá apontando somente a estrutura de baixo, né? Pra essa estrutura aqui de cima, né? Precisa projetar, que nem o Rodrigo tava comentando. Aqui, ó. Uma C3. C3-1. Com fixação de TR, né? Fixação de TR. Dela fica projetada assim, né? Se tu projeta uma C3 com fixação normal, uma das fases fica aqui embaixo, né? E o mensageiro fica no meio daí. É só essa diferença. Ele é borrachinha. Então é isso. Só que agora, para essa estrutura aqui, a gente tem que dar uma olhadinha na cota, né? Então, por exemplo, a gente vai inverter ela, mas as distâncias vão ser as mesmas, né? Só vou ter essa estrutura que vai estar lá no topo. Então, aqui, ó, na planilha, eu não vou manter o 0,2, tá? O 0,2 vai ser do 1/0 e o 1370, que vai ser, daí, teoricamente, essa fixação aqui, mas invertida, né? Vai estar embaixo. Ele vai estar nessa cota aqui, ó. Então, 800 dá 1 metro, 1,40 m, né? Tem que somar até aqui, até o centro da estrutura, ó. 40 mais 40, 80, 1 metro, 1,40 m. Então aqui vira 1,4. Beleza. Aqui não vai ter BT, tá? Nesse caso, se a gente for pensar. Aqui vai ter, vamos olhar. Aqui. Aqui a gente vai ter que estimar uma distância, tá? Ó, se Mal. aqui tem. Se bem que tem Ah, um mapa, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu consigo usar a reguinha aqui, daí eu acho certinho. Deixa eu só ocultar esse ponto aqui. Eu tenho esse poste aqui e eu vou vir até aqui. Então, daqui é. Enfim, a direção não importa, né? Aqui, digamos que eu troque o poste, boto ele mais pra cá, né? Eu não vou projetar esse poste mais perto da esquina, né? Lembra dos 5 metros. Então, digamos que. E aqui até faz sentido, ó. Parece ser a divisa do terreno aqui, que eu jogo esse. Que eu desloque esse poste bem pra cá, né? Pra divisa do terreno. Então, bota que ele vai ter 13,8. Vou botar 14 metros, tá? Pra ter um metrinho a mais aqui de. Um pouquinho a mais de distância. E a gente aplica também aqui o 100 da Telecom. Aqui 100. E aqui vamos aplicar 100 também. Vamos ver o que que teve de resultado, ó. Opa, o ângulo não coloquei. Vamos achar aqui o ângulo de deflexão, né? Aqui, visualmente, tá? Eu considero que isso aqui tá próximo dos 45 graus. 45 até mais, na verdade. Se a gente fosse traçar uma linha aqui, né? Um paralelo. E aqui eu teria um ângulo de 90. Cara, acho que tá um pouquinho mais do que 45 no olhômetro aqui. Vamos botar 50, só pra gente não pecar por erro, digamos assim, né? Nos dias a gente acha esse vão certinho, tá? Só que como a gente não tá com as ferramentas, a gente vai, digamos que seja 50. Ó, mais ou menos esse ângulo aqui, né? Tu vai ancorar o cabo primário, ou rede nua, e daí tu deriva. Deixa eu botar um 60 aqui pra ver o que acontece. Ó, tu deriva pra rede compacta. Mais ou menos isso, tá? 55. Ó, se tiver 60 graus lá, meio que não vai mudar, tá? Ó, aqui já vai nos indicar, deixa eu ver, se fosse 45, ó, até se fosse 45 já estaria passando uns 600 Então, por exemplo, por mais que eu esteja errando aqui o ângulo certo, tá? Exatamente aqui, não tô conseguindo, vamos lá, não tô conseguindo achar exatamente o ângulo de projeto, acima de 45 graus, que eu quase tenho certeza que é, já vai puxar um poste 1000. Então, digamos que seja 55, né? 55, eu vou botar 60 aqui, ó. Aí 703 Dan. Então aqui já nos indica que vai ter que ser um poste 1000. Não sei se todo mundo encontrou um esforço mais ou acima de 600. eu tinha encontrado, mas eu tinha botado um ângulo bem mais fechado.
Mais fechadinho? né? Bem mais. Eu botei quase 145 graus, mais ou menos, para fechar. 145. É, eu fiquei em dúvida ainda nessa escolha, assim, Tu diz da estrutura ou do ângulo? do ângulo, pra poder. Porque ali dá, não é 90, dá mais 90, né? Sim. Deixa eu admitir aqui. Sim, entendi vocês, né? Vocês estão pensando assim, né? Tipo, passa uma linha reta e Isso, ele é aqui, um né? ângulo bem fechado. Sim. Acho... Na verdade, vocês estão certos, tá, gente? Então aqui seria um ângulo mais ou menos isso aqui. É, eu tinha projetado um 12/12. 12 e 12, né? É. Digamos assim, problema na prática não vai ter, tá? Se for um 12.000. Porque esse vão aqui, ele é muito curto, tá? Esse vãozinho aqui é muito curto. Então, na prática, não daria problema. Mas, pensando assim, vamos ao que o cálculo vai nos pedir, né? Vamos botar um 12 12 aqui. Só talvez a gente tenha um pouco de dificuldade nas fixações, mas vamos dar uma. Depois, esse caso aqui, bom, a gente vai ter o projeto, né? A gente já tem ele aqui. Vamos replicar esse aqui no futuro, tá? Esse projeto aqui, vamos replicar ele no futuro usando o XD, pra gente achar certinho o ângulo que a gente vai ter aqui. Mas eu acho que sim, é mais perto do 145, que nem vocês falaram, tá? Acho que é. Que daí esse bem fechado pra dentro, né? A gente tava fazendo um ângulo que é um pouquinho mais aberto, né? Tipo, aqui, qual que é o problema, né? Ele tá na direção, né? Então meio que eles acabam se anulando ainda, eles se favorecem, né? Esse cara aqui acaba anulando. Só que ele tá fechado pra dentro. Por isso, esse que é o detalhe. Por isso que aqui vocês estão certos, ó. O ângulo tá pra. Digamos assim, os dois estão puxando pro mesmo, praticamente pro mesmo lado, né? Se for ver. Tipo, se eu botar um 135 aqui. É, 155. É, teria até um biquinho. Talvez até um pouquinho mais. Mas é isso. Vamos num 12 12. Depois dessa aqui a gente refaz no futuro ali pra ter certeza do que era o P5. Vou botar aqui. Mais 12/12. Alto aterrado. Então vamos lá. Para o nível 0 vai ser uma N3 traço. Opa. N3FV traço 1. Se eu boto só N3, tá? Isso aqui que você já tem que começar a pensar. O que que quer dizer só uma N3 traço 1? Alguém lembra? É normal? Mas a N3FV também é normal, né? Se eu boto Sim. uma N3. Se eu boto uma N3 assim, sem detalhamento, só tô dizendo que ela é classe 15, por exemplo, por causa dessa informação aqui. Mas uma N3 sem detalhamento, digamos assim, ela indica que é uma cruzeta de madeira. Então por isso que tem que ter o FV aqui, ó. Daí vai indicar que é uma cruzeta de fibra. No mnemônico, né? Tu já consegue ter essa diferenciação. Mas tu não tinha que usar aquele mnemônico lá da. Verdade. Ah, é sexta, eu já gastei meus neurônios hoje o dia inteiro. É isso aqui que a gente precisa. Isso aqui. É porque, vamos lá. A gente vai usar esse aqui porque é muito mais fácil pra gente, tá? E porque faz sentido fazer dessa forma. Porque já vai vir para raio e tal, já vai ter tudo certinho. Vai ter o isolador lateral aqui que a gente vai precisar dele para fazer a passagem do cabo. Então isso aqui faz total sentido. Mas se por opção minha ou por alguma questão de construção eu precisasse projetar uma estrutura e complementar ela com o material, eu também posso, tá? Então, por exemplo, se eu quiser lançar uma N3 e projetar avulso, digamos assim, esse isolador, essa cinta, esses itens aqui, não teria problema, tá? Então, também é uma opção. Não faz tanto sentido porque daí tu pode acabar esquecendo de pagar alguma coisinha, né?
faz muito mais sentido tu projetar. Se tu tem a estrutura completa, já tu projeta ela completa. Então por isso que vamos nessa aqui, que é a certa. Eu vou botar o item dessa aqui, porque ela é uma estrutura que não é tão comum, tá? 6.10.10. Ah, deixa eu botar aqui em cima. Em 6.10.10. Aqui também, se a gente fosse tomar uma decisão, né? Ah, é uma área urbana, por exemplo, né? Olhando o contexto da rede, né? Tô fazendo essa extensão aqui. Ah, eu poder, pensando aqui, claro, né? Supondo algumas coisas. E aqui é só uma conversa, né? Porque acaba sendo. A gente está abrindo possibilidades que a gente poderia estar pensando no projeto. A gente, para nós, fez sentido vir até aqui com rede nua e derivar para vir até aqui com rede compacta. Mas, e projetar essa estrutura aqui. Só que se eu fosse já pensar nesse cara aqui, ó, nessa rede nua, e fazer uma interligação em algum momento, né? Esse ponto aqui do P5, eu poderia estar projetando uma estrutura de chave-faca. Porque, na verdade, eu poderia construir uma rede aqui, ó, que vem aqui. Só que eu não posso ligar isso aqui, né? Acaba, às vezes, formando um anel, ou às vezes é um alimentador diferente. Aqui a gente não consegue saber. Mas se algum dia eu precisar fazer uma interligação por aqui para ter uma realimentação, eu já poderia pensar aqui no P5 como uma estrutura de chave-faca, né? Aí, por exemplo, eu poderia estar projetando aqui. Vamos dar uma olhada aqui em umas possibilidades. É mais para estressar, digamos assim, né? Ó, isso aqui é meio ruim. Vou dar uma olhadinha nas. Eu poderia estar projetando esse tipo de estrutura aqui. Só que essa aqui a gente não poderia fazer aquela inversão que a gente estava pensando, tá? Essa aqui eu não poderia fazer a rede nua lá no topo e a compacta embaixo. Por causa do jeito que abre a chave, né? A chave que abre de baixo para cima, né? Então o cara tem que posicionar com a vara de manobra aqui para estar abrindo. É uma posição meio ruim, né? Não consigo estar lá em cima com uma rede passando no meio, né? Então essa aqui não daria para fazer aquela inversão, mas seria uma solução para, digamos assim, já estou prevendo essa interligação. Então eu poderia já estar prevendo isso aqui, né? Aqui se fosse fontes diferentes, né? Eu tô fazendo interligação com outro alimentador. Essa chave ela ficaria aberta, né? Normalmente aberta. Daí aqui eu teria o AL1 e aqui o alimentador 2. Deu qualquer problema na rede, precisou realimentar, eu posso vir aqui e fechar a faca. Eu tenho uma opção de manobra, digamos assim, né? Olhando o contexto por ter já essa rede aqui no canto, ó. Beleza? Deixa eu já linkar aqui a C3. Pegar esse skin aqui. Aqui eu teria que botar uma anotação de projeto, né? A gente sempre vai botar um hashtag e fazer a anotação, né? Que eu tenho que indicar, ó. Montar estrutura tal, invertida. Sempre que tu vai fazer uma montagem diferente do que tá no GED, né? Tu tem que estar orientando a execução, né? Porque senão a execução vai chegar e vai montar de acordo com o que eles vão estar encontrando lá, né? Então eles, por exemplo, tu vai citar qual que é o item se é uma estrutura diferente, tu pode botar isso aqui na legenda, né? Ficaria algo assim. Beleza, eles vão abrir o GED e eles vão se deparar com essa montagem aqui.
Se tu não indica que tu quer que monte ao contrário, eles vão montar assim. Então, por isso que sempre que tu estiver elaborando o projeto, vai mudar alguma montagem, né? E as montagens, elas são de acordo com o que o projetista precisa, né? O projetista tem total liberdade de estar customizando a estrutura, montando do jeito que precisa para estar dando solução. Só que se tu for montar diferente, tu acaba tendo que orientar, né? Então, também a ordem que tu aponta o mnemônico, né? Isso aqui acaba sendo automático, mas depois ali a gente consegue mudar no projeto. A ordem que tu aponta o mnemônico é teoricamente a ordem que tu quer que aquela estrutura seja fixada, né? Então, por exemplo, esse aqui é no topo do poste e esse aqui vai estar embaixo. Então, já também referencia que é ao contrário, né? Além de tu estar reforçando na legenda que tu quer que monte ao contrário. Beleza? Aqui para complementar essa estrutura vai ter a parte da fixação, que a gente já viu como que faz. Aqui a parte da conexão. E aqui o item que a gente ainda não tinha projetado, que é a parte para-raio. Então, para-raio, né? PR1 projetaria a UNC 1015, né? Então, quando tu projeta esse código aqui, tu vai estar mandando a campo, né? Três para-raios da classe 15 ou da classe 25, de acordo com a UNC. Então, só vou botar essa informação aqui. Aqui, ali. Aqui para BT, né? Eu vou replicar a mesma estrutura. Aqui FS1L, né? Aqui a gente já viu essa explicação do porquê. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Aqui do IF e do S1L, vocês entenderam, gente, por que que a gente tem que mandar duas estruturas? Isso aqui acho que tá tranquilo, né? Tem um item que normalmente a gente projetava, né, quando a gente mandava para raio, que é o protetor de bucha, né? Que acaba sendo uma capota aqui que vai por cima do para-raio, né? Um capuz. Mas agora vem de fábrica, tá? Isso aqui, para que que servia, né, o protetor de bucha? Para evitar que os pássaros, né, fizessem, vamos pensar, um jogo de barro, façam um ninho perto que acaba fazendo um curto. Então, para evitar esse tipo de problema, o protetor de bucha acabava sendo aplicado. Mas agora na especificação técnica do para-raio, já é para vir de fábrica aqui com capuzinho, né? Então a parte aqui da aonde tem a conexão já vai vir protegido, tá? Então a gente acabou, ainda não parou de orçar, né? Porque ainda vem alguns para-raios, tem em estoque alguma coisa, mas em breve a gente para de orçar aqui a parte do protetor de bucha. O protetor de bucha também é um item que vai nas buchas do transformador, tá? Fazendo essa mesma proteção, mesma finalidade. Aqui dessa estrutura, ficou alguma questão, alguma dúvida? Opa, essa aqui, no caso. Tem que projetar aterramento nela também, né? Tem que projetar o aterramento, por causa do sistema de para-raio, né? O sistema de aterramento desse tipo de estrutura aqui, que acaba sendo, né? Vocês estão vendo que tem uma saidinha aqui no para-raio, né? Então vai ter um aterramento aqui na cruzeta, né? Como se fosse um barramento, onde as saídas dos para-raios vão se conectar nele. E aqui vai descer e vai ir até o split bolt. E também vai ter aquele complemento lá de aterramento de BT, porque também é o final de rede de BT, né? Então vai vir um cabinho e vai subir até aqui. Então vamos achar o aterramento aqui desse cara, ó. Então é GED 185, aqui, 185. E vamos dar uma localizada aqui pelo sumário, mas é sempre mais fácil, tá? Então lá, aterramento de rede de distribuição. Aqui tem os primeiros, né? Ah, deixa eu achar aqui. Ó, aterramento complementar para poste autoaterrado. Este... Não, esse aqui é da haste extra, não é o que a gente quer. Ah, aqui. Montagem de aterramento e estrutura com para-raio.
E a gente tá numa, ó, nosso para-raio tá numa cruzeta, tá? Ele tem duas opções, no suporte horizontal ou na cruzeta. E vai ter para poste aqui na estrutura afastadora também. Tem um pouquinho mais. Os itens acabam sendo os mesmos, tá? Ele só vai ter um pouco mais de cabo de cobre. E também tem aqui estrutura, o aterramento para poste convencional. Mas a gente está num alto terrado, né? Então tem que cuidar isso. Cruzeta, né? O que que é o aterramento da cruzeta? Eu já tinha mostrado, ó. É esse carinha aqui. Ele tá projetado numa cruzeta. Então a gente tem que ter esse item aqui. Senão acaba indo material a menos a campo, né? Então vamos localizar aqui, ó. Cruzeta 6.4.1. Tu, tu, tu. Aqui ele, ó. Então tem o para-raio. E aqui vai ter as saídas, ó. E aqui é o barramentinho que eu tinha comentado com vocês. Ó, barramento com fio de cobre. Vai ter nos parafusos do suporte. O jeito que é para moldar, né? O aterramento, isso aqui eles fazem no próprio fio de cobre. E aqui tem as outras opções, né? O nosso acaba sendo esse aqui. Para estruturas de transição. Duas mãos de obra. Visto que nessas estruturas já estão contidos os conectores e o cabo necessário para a realização da estrutura de aterramento. Para estruturas que não contêm os conectores e cabo, segue o NC a ser utilizado. Então a gente tem que projetar esse código aqui. Aqui seria três fases e duas fases, tá? Então, para bifásico também tem a opção, né? O que vem a menos no bifásico aqui, ó, ele vem esse conector a menos, tá? Mas o barramento em si acaba sendo o mesmo, ele só vai vir um conector a menos. Botei aterramento para raio MT. Aqui a gente vai ter que fazer também um aterramento do cabo mensageiro, né? Então, 6.2.1. Deixa eu só ler uma coisa. Se naquele aterramento tinha já o split bolt, porque a gente não precisaria projetar ele. Zeta, conector de bronze para aterramento, olha, ele já vem. Bom, tá indicando que teria que projetar esse carinha extra também. Para falar a verdade, o que a gente precisa projetar aqui não é nem isso aqui, tá? Só vou confirmar um negócio aqui, mas o aterramento do mensageiro é obrigatório e o aterramento dos para-raios também. Mas só vou entender um negócio aqui com vocês, ó. Quando eu faço aterramento do mensageiro, eu já estou usando a função do auto-aterrado e já tenho o cabinho de cobre lá em cima, tá? Tem um complemento para aterramento, que é o código 36. Vamos ver se eu acho ele aqui. Agora vai puxar várias vezes. Tá. Vamos lá. O que que faz o código 36, né? É esse carinha aqui, ó. 3.4.2. Vamos ver se tem o desenho aqui, que daí fica mais fácil de mostrar para vocês. Ó, na verdade, não tem, mas é no mesmo local, tá vendo? A gente tava olhando antes esse código aqui, ó. Só que como eu já tô aterrando o mensageiro, né, lá da compacta, eu preciso somente complementar, né, e fazer essas conexões aqui, né, porque a função aqui do auto-aterrado já vai estar sendo usada. Eu já vou ter esse carinha aqui, o cabinho de cobre, né,
que vai daí lá na estrutura da aterrando o mensageiro, né? Vai tendo esse caminho aqui. Eu já vou ter, quando eu projeto esse código aqui, 275, eu já tenho tudo isso. O que a gente precisa somente que não vem é esses itens aqui em verde, ó. Aqui. E os conectores, né? E mais uma conexão aqui para ele chegar aqui. Então, por exemplo, é isso que a gente precisa projetar apenas, tá? E quando então eu já tenho todo esse aterramento feito, eu não preciso projetar esse código aqui de novo. Se eu projeto isso aqui de novo, vou ter o cabo, beleza, eu preciso, vou ter os parafusos, ok, mas eu vou ter mais um conector para aterramento. Não faria sentido, né? Porque isso aqui já tem. Se eu projetar o NC36, que é o que eu preciso, né? Que é o sistema de aterramento de barramento em cruzeta, eu vou ter o fio de cobre, o conector cunha para fazer a conexão no cabo existente ali do aterramento e mais os conector parafuso fendido para conectar a saída dos para-raios no barramento. Então eu tenho lá o barramento feito, aí o fendido acaba sendo o conector que tu usa aqui, ó, entre o para-raio, a saída do para-raio e o barramento, né? Então por isso os três. E esse conector aqui é o conector que vai conectar no cabo que já está subindo para aterrar o mensageiro. O mensageiro já está aterrado, já tem o conector do split bolt. Esse conector aqui vai fazer essa conexão aqui. Então, o código que a gente precisa para projetar corretamente, né, seria somente a 36. Que é meio chatinho mesmo, mas o certo é isso aqui. Eu vou até colocar inteiro aqui para vocês fazerem a associação depois. Então, é esse cara aqui, mais esse cara aqui. E, Esse Renan, cara então aqui são não vai. três tipos de aterramento. Ah, tá. Um tu vai remover. Não, Beleza. é isso aí. Somente dois. Aqui. Deixar o aterramento só da mesma linha. Aterramento do mensageiro, né? E mais o aterramento para fazer o barramento na cruzeta. É só isso. O Renato falou ali do C3, que era com fixação de TR. Tá? Tu conseguiu localizar essa fixação? Não, não, não olhei. Deixa eu achar aqui. Só para ir pro item, tá? Eu não sei se são todas as fixações que vão ter aqui, tá? Tem algumas que estão mais internas, digamos assim, mais para projeto mesmo. Mas acho que vai ter essa fixação de C3TR. C3. Aqui, ó. C3 estrutura de transformador. Ela tem esse nome aqui, tá? Mas a gente chama em projeto C3TR. C... Não, a estrutura em si não muda, tá? É só a fixação dela. Então, tu teria que projetar. Ah, e aqui tem uma consideração para fazer para vocês. Lembrem o seguinte, né? O poste ele é tronco cônico. Então, significa que quanto mais para baixo o poste, né? Quanto mais baixo, maior é a bitola dele. Se a gente está falando aqui de fixação, essa fixação aqui é sempre considerando o topo do poste. No nosso caso, né, aquela estrutura lá, ela não tá no topo do poste. Ela vai estar, se a gente lembrar, a 1,40 m, né? Então, qual que é a lógica? A gente não pode projetar a fixação de poste 1.200, porque as cintas estão parametrizadas para o topo do poste. O jeito mais fácil e é o que dá certo, né? Se tu tem que estar olhando um jet que ele é interno, é tu projetar sempre daí uma fixação de um poste A maior. Então, por exemplo, é um 12.200 que a gente está projetando, né? E a gente quer fixar a C3TR mais abaixo. Se eu botar a fixação do 1.200, as cintas vão dar errado. Então, eu tenho que projetar a fixação do 1.500. Faz sentido? Cintas maiores, tá? Porque vai estar mais para baixo. Logo, o poste tem um diâmetro maior.
Essa é a mesma lógica de quando eu for projetar alimentador, alimentador não espelhado, alimentador paralelo, né? Pode falar, Rodrigo. Não, não, só apertei errado. Ah, tá. Então seria essa UNC aqui. Eu vou botar ela aqui, tá? Fixe, triste. Menor aqui. Eu não vou botar essa fixação aqui, tá? Seria a mesma lógica, né? Aí, por exemplo, vou projetar isso aqui lá no topo. Essa aqui seria ao contrário, tá? Essa aqui, se a gente for olhar no projeto, no GED, né? Essa aqui seguiria a lógica inversa. Ela está sendo prevista já para ser embaixo. Então ela já está parametrizada com cintas a maior. Se a gente for olhar aqui, fixação 6.5. Ó. EN, vamos ver se eu vou achar aqui. N3D CE3, né? Isso aí. Quando eu projeto ela para um 1200, ela já está pensando que ela é embaixo. Mas nesse caso, como ela vai ser no topo, teria que projetar de um poste menor. Ou eu projeto a fixação também de uma N3, que seria a mesma coisa. Num poste 12.200. Eu poderia vir fazer isso aqui, ó. Ah, não poderia porque ela já prevê a cinta. Ela prevê uma cinta a mais. Ela prevê 3 cintas, né? Se eu for projetar uma fixação de uma N3, ela vai pedir somente 2 cintas. A terceira cinta aqui é para aquele isolador pino que ela tem lateral. Então aqui seria a lógica, o mais certo, o mais fácil, digamos assim, é aplicar a lógica inversa, né? Em vez de eu projetar uma de 1200, que eu vou estar prevendo a estrutura aqui embaixo, né? Lembra que ela é assim no GED, né? Então as cintas que aparecem aqui é para fixar nessa altura aqui. E mais o pilar lá que faz a passagem do cabo, né? Se eu quero projetar isso aqui lá no topo, né? Eu projeto de um poste 1000. Que daí as cintas vão ser um pouquinho menor. Daí isso aqui vai lá para cima. Então seria essa fixação aqui. Entendido, pessoal? Aqui a BT eu não vou me ater porque não tem tanto problema, né? É mais tranquilo. Perceba que esse poste aqui tem bastante ramal, tá? Então, aqui também teria que fazer toda a parte do projeto dos ramais. Ele tem um stay aqui. Esse item aqui, ó. Esse elemento é um stay. Deixa eu olhar em campo se existe. Acho que deve existir, né? Ó, stayzinho. Isso aqui também a gente tem que eliminar, tá? Sempre que a gente está projetando um poste que atende ao esforço mecânico, a gente elimina esses estays, tá? Isso aqui é bom até para a sociedade, de maneira geral, a gente acaba limpando aqui a calçada, né? Desocupa um item que não é mais necessário. Então aqui tu vai ter que remover esse poste, remover as estruturas e, além disso, remove o stay. Só vou anotar isso aqui, então. Bug ultimamente. Aqui. Menos aqui. E aqui é menos. ah,
Está em âncora. Ele não é só um stay âncora, ele tem um suporte. Esse braço aqui ele tem um nome, mas eu tô meio esquecido hoje. Falando pra vocês que hoje eu tô meio bugado. Esse braço aqui ele tem um nome que é. Aqui, ó. Ele é stay vertical. Stay vertical, stay âncora. Vertical para ser reto. Isso aí. É um EV, tá? Stay vertical. Eu não tenho esse mnemônico. Eu vou manter stay âncora, tá? Mas esse aqui ele tem um mnemônico diferente. Esses styles aqui antigos, que é com esse suporte, ele não tem mais no GED do style, que é o 4955. Esse modelo de style não existe mais. Style. Algum de vocês lembra o nome? Alguém que conhece aí a rede? Eu esqueci. Se não, segunda-feira eu me lembro o que que é. Style vertical, se não me engano. Porque, na verdade, ele é o quê? Ele é um stay âncora, né? Tipo, se tu olhar, ele tá a 45 graus, mas por ser uma cidade com calçada estreita, calçada, enfim, né? Tu aplica esse suporte aqui, e daí ele acaba sendo stay vertical, né? Ele tá na vertical. Se eu não me engano, é stay vertical o nome dele. Salvo engano. Eu vou manter aqui como stay vertical. Vou botar aqui EV. E aqui é a bitola do cabo, né? Normalmente é um cabo 6,09, uma coisa assim, milímetros. Ou 7,89, que é a bitola de cabo. Os cabos novos de style, eles têm essa bitola aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. 9,53 milímetros, que é o 3/8 da polegada. Esse aqui, provavelmente antigo, é 6 ponto alguma coisa. Aqui, se a gente fosse olhar esse poste no detalhe, né, tem que tomar um cuidado aqui, porque tem um bueiro também, né, tem que deslocar ele o mínimo possível. E aqui o que mais faz sentido, né, a gente está prevendo o deslocamento, sempre cuidar, né, não vai vir para esse lado aqui, porque tem a garagem de um cliente, né, a gente vai tentar deslocar ele para esse lado aqui, provavelmente. Tem calçada, né, então a gente vai ter que fazer um reparo aqui, tanto na cava que vai ficar, quanto na nova cava que a gente vai ter que abrir. Se a gente olhar, ele tem realmente bastante ramal, tá? Então, ó. Não tem um erro de cadastro muito grande, ó. Tem ramal aqui. Aqui tem mais um pequenininho ainda, ó. Mais um aqui, um monofásico. Aqui um trifásico já. Deixa Na eu ver. verdade, ele tem dois style, né? Ele tem style Ah, sim. do Ele... outro, desse aí. é isso aí. Então ele tá recebendo também o style de poste a poste, né? Esse aqui a gente chama assim, né? Esse que vem de um poste ao outro, style poste a poste. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E esse aqui, na verdade, é um style cruzeta poste. ECP. Então, de cruzeta a poste. Então aqui também na legenda dá para remover esse cara aqui. Então, PCP. Ou tu remove PCP. nesse ou tu remove no outro, né? Exatamente. Ou num ou no outro. Como eu estou substituindo, digamos assim, esse poste aqui, eu já pagaria aqui a remoção dos dois, tá? E daí, por exemplo, nesse aqui, daí eu não teria tanto trabalho. Se bem que nesse poste aqui, como tá uma N3 de madeira, deixa eu dar uma olhada aqui. N3 de madeira. Eu acho que já faz sentido, como a gente vai mexer nesse poste, já padronizar isso aqui e trocar essa cruzeta por uma cruzeta de fibra, tá? Por exemplo, se bem que, aqui teria que avaliar como que tá a condição da cruzeta em campo. Se ela já tiver algum apodrecimento, alguma coisa assim, faz total sentido fazer essa troca, tá? Já aproveitando a intervenção. Se bem que, cara, eu vou estender rede, não faz sentido eu manter uma cruzeta que daqui a 5 anos, por exemplo, vai me dar manutenção. Então, eu já padronizaria a troca dessa cruzeta aqui para uma cruzeta de fibra, tá? Acaba sendo um pouco mais chato para execução, né? Porque aqui eu poderia vir somente com linha viva e já fazer a conexão, não teria nenhuma intervenção. Aqui para fazer essa troca de cruzeta,
e remover o style aqui com segurança, digamos assim, né? Provavelmente eu vou ter que desligar essa chave aqui. Então eu teria que dar uma estudada no CHI para ver quanto que tem de CHI aqui, para ver se eu consigo encaixar esse CHI nesse projeto, né? Ou se, por exemplo, o deck desse alimentador já está muito ruim. E eu tenho somente o saldo para fazer o desligamento aqui do transformador. Aí provavelmente eu não iria conseguir fazer já essa troca, tá? Daí ficaria para um futuro. Mas se eu tiver saldo de CHI, o pessoal ou poderia estar instalando uma chave mais perto, né? Se fosse o caso com o auxílio da linha viva, também é uma possibilidade para reduzir, né? Aí tu já consegue viabilizando a troca, né? Mas eu já projetaria a troca. Então aqui o poste que tu vai trocar, vai remover o STI, meio que não faz diferença. Esse STI aqui, provavelmente no GIS dele vai estar cadastrado nesse poste aqui, tá? Porque é sempre o poste que ele tá tendo. É onde ele tá sendo estaiado, né? Então, por exemplo, tá sendo estaiado na cruzeta. O STI normalmente está cadastrado nesse poste aqui. Então, é mais fácil tu remover ele aqui. Aqui daí não tem um certo, tá? Pode tirar em qualquer um dos dois que vai estar respaldado. Não muda valor, não muda nada, tá? Em relação a isso. E aí o STI, nesse caso aqui, vai ser substituído pelos condutores, né? Que vão fazer, no caso, o papel do STI. Para esse poste aqui, não vai ter troca, né? Então, se a gente for calcular ali, pode ser que passe, mas não vai ter troca. A gente vai estar melhorando a condição. Aqui eu só faria uma substituição, né? Aqui então eu projetaria mais. O que que vocês fariam aqui nesse ponto? Vocês previram a troca da estrutura? Desse Eu, carinha aqui? eu previ troca da estrutura de cima. Uma Tá? M4. Uma M4, isso aí. Eu também botei N4. N ou M? M. M. Eu botei N. As duas são possíveis, tá? Ou N ou M. Mas o que que me faria decidir por uma pela outra, né? Aqui meio que não vai fazer diferença, tá? Mas se tu olhar aqui, ó, essa estrutura aqui, ela já tá em meio beco. Eu me baseei pelas outras estruturas já, dos outros postes. Então, mas aqui ela tá numa N3, né? Então meio que, cara, se eu fosse projetar, eu projetaria em meio beco, tá? Sempre jogando aqui duas fases pro lado da rua e ficando só uma pro lado da calçada, né? Principalmente se tivesse alguma fachada, alguma coisa aqui. Para esse caso aqui, ó, como a gente tá olhando e não tem, se bem que tem um pequeno pavilhão aqui, mas nada demais, um telhado no caso. Cara, aqui vai de acordo com o que o projetista escolher. Se projetou N4 não vai ter errado. Se projetou M4 também não vai ter errado. Então aqui fica a escolha digamos, a liberdade criativa que cada um tem para estar definindo. Mas, se a gente fosse pensar aqui nesse poste, isso eu tô falando porque tem transformador, tá? Porque eu ia levantar uma outra possibilidade aqui. Se eu tô num poste que não tem transformador e eu tenho essa escolha para fazer, eu sempre vou ter que prever sempre não, né? Mas uma boa opção é projetar já M4. Então, por exemplo, nesse poste aqui. Se eu fosse fazer a troca dessa estrutura aqui, a substituta adequada, digamos assim, preciso ancorar o cabo. M4. Por quê? Algum dia se eu precisar vir. Caralho. Se eu precisar vir aqui trocar e instalar uma chave faca, né? Vamos dar uma olhada aqui no GED da faca. Ó, eu não tenho faca em N, né? Estrutura normal. Eu só tenho faca em meio beco. Então eu já projetaria. A minha estrutura seria muito fácil de adequar e padronizar para esse carinha aqui, ó. Na chave faca tem isso aqui, mas é só pra. Deixa eu ver se tem. Ó, somente para estrutura existente, né? No caso, todas as que a gente está projetando novas, né? A gente já pensa, digamos assim, nessa possibilidade futura. Bah, tem possibilidade de naquele ponto ter uma chave faca. Então já vamos projetar em M4, né? Já para evitar esse tipo de. Isso aqui acaba que os cabos ficam desalinhados, né? Tu tem uma. Fica um pouquinho pior a montagem de campo. Assim já fica mais.
ah, ancoragem, isolador de passagem, chave, né? Aqui tu vai ter uma distância maior, ó, tá vendo? Acaba tendo pode ter um balanço de vento, alguma coisa assim que tu acaba evitando já se tu projeta uma tipo M, né? Já fica mais em cima do isolador, ó. Tu tem menos cabo sambando aqui. Esse aqui seria mais adequado. Mas nesse caso aqui, qualquer uma das duas estão certas, tá? Eu já vou deixar num M. 4FV-1. E aqui um Gzinho minúsculo, né? Que eu quero isolador com garra já na primária. E aqui eu estaria removendo a minha estrutura N3. E aqui, se tu quiser, tu pode tomar a decisão também de remover o style nesse poste, tá? Também estaria certo. Só daí não vai tirar nos dois, né? Tira sempre ou num ou no outro. Quando tu projeta uma M4 aqui, tu teria que já projetar as conexões. Então tem que fazer todo o complemento que ela vai pedir, né? Tracionar cabo, reinstalar cabo para esse lado aqui e assim por diante, né? Se eu fosse pensar em manter a minha estrutura N3, né? Aqui é só possibilidades, né? A gente vai tomar uma decisão, digamos assim, mas digamos, vou manter a N3 porque eu não tenho saldo de CHI para fazer a obra. O que que tu faria aqui nesse caso, né? Tu não vai projetar nenhuma estrutura nova, né? Tu não vai projetar uma N3 de novo. Tu já tem. Se tu projeta uma N3, tu tá mandando cruzetas e tal, né? Aí aqui, para esse caso, tu teria que fazer o complemento dessa estrutura. Então, se tu for manter isso aqui, tu teria que fazer algo parecido com isso, né? Tu vai pegar, vai projetar isolador de ancoragem. Então, vou fazer uma flechinha aqui. Isolador de ancoragem. 3. Isolador pilar aqui para fazer a passagem do cabo. Então, tu já tem um, mas tu teria que ter mais um aqui. Então, um aqui. E vamos pensar, um aqui, né? Que só ficou meio fora, mas é isso aí. Beleza. Aí tu vai ter que pagar o tracionamento dos cabos e tal. Aí tu vai ter que pagar a conexão entre o cabo que vai passar no isolador e vai vir para cá. Que passa no isolador e vem para cá. E aqui a mesma coisa, passa no isolador e vem para cá. Aí teria que pagar o conector cunha para fazer essa conexão. E estaria praticamente pronto, né? Então seriam 2 isolador pilar, 3 isolador de ancoragem. Ah, aqui já daria para aproveitar duas porca-olhal, né? Que já tem aqui nessa estrutura. Então seria uma terceira porca-olhal só. Então, no caso, uma porca-olhal para fazer a adaptação dessa estrutura. Então, tu precisa desses itens, tá? Se tu for manter a estrutura, né? Digamos assim, teria que estar padronizando ela, adequando ela ao que tu precisa, né? Aqui, se fosse manter existente, né? Vocês entenderam qual que é a jogada? Pro P7, pessoal, vocês conseguiram fazer o projeto dele também? Não, isso aí não fiz. Tá, então eu vou dar um tempo para vocês estarem pensando, ou se vocês tiverem alguma dúvida que quiserem discutir, também a gente pode estar trocando uma ideia. Eu vou botar aqui N4 mais conectores, etc. Tá. Vocês acharam o GED da M4? Para quem não comentou nada, vocês entenderam de onde vai vir essa informação? Ó, GED da estrutura M4 10.640, tá? É o GED da estrutura básica de rede nua. Então aqui, ó.
M4. Eu vou estar trocando a N3 por essa estrutura aqui. Aqui seriam ao lado da rua, o lado da calçada, né? Aqui. Os itens e tal. Depois a parte da conexão também. Entendeu, Karine? Oi, Renan. Entendeu? Sim, sim, ficou bem explicado. Tá bom. Eu vou dar um tempo para vocês continuarem ali o próximo post, tá? E ou qualquer coisa vocês vão dando um toque que a gente vai conversando.